Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né? E como vocês sabem, estamos trabalhando o capítulo 24, que fala sobre industrialização e o espaço geográfico, não é verdade? E hoje a gente vai trabalhar a parte final, lá a partir da página 23, que fala sobre os parques industriais do Brasil, certo? E ao mesmo tempo a gente vai estar falando rapidamente de algumas regiões, né? E obviamente que o livro de vocês ele vai focar na região sudeste, né? Tanto que ele destaca aí São Paulo, até mesmo porque a região sudeste é uma região muito industrial, né? A primeira, inclusive. Mas enfim, vamos lá. Inicialmente aqui é importante colocar para vocês aquele mapa que eu já apresentei sobre a espacialização da industrialização, tá vendo? Então realmente ela está concentrada aqui na região sul, né? Sul, sudeste. Temos aqui já no nordeste se expandindo e a região mais carente é realmente a região norte e a região centro-oeste, né? Nós temos, né, o sudeste, especificamente São Paulo, em um total de 39 municípios ao entorno, que formam um polo industrial muito grande. Então pensar aí em de 30 a 40 municípios é muita coisa, certo? E lá na região sudeste a gente vai ter esse triângulo industrial, né? E o triângulo industrial é justamente Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Aí nós temos um mapa, né, do que eles mais produzem, principalmente na linha da agricultura, tá? Agora é interessante recordar que esse desenvolvimento industrial ele veio ocorrer no século XX, né, que tem a ver com a urbanização, lembram disso? E durante o século XX a gente vai ter aí o declínio do café. Lembram da crise de 29, né? E a região sudeste, né, era um dos estados mais produtores de café. Então ela decai essa produção de café e ela vai se tornando industrial, certo? Nós vamos ter principalmente em Minas Gerais, né, uma extração muito grande de recursos minerais devido aos minérios que vão ter por lá, tá? Então, na década de 50 e 40, começou aí a haver muitas indústrias de exploração mineral na região sudeste, né? Além das hidrelétricas. Então, você tem um país que está se industrializando, né? Se urbanizando, a população está crescendo, então vai precisar de energia, né? E se a gente precisa de energia, uma das principais fontes de energia do Brasil vem de onde? Justamente da água, né, das hidrelétricas, tá? Então, em Minas Gerais foi um estado assim que foi construído bastante, né? Então, aqui é só um exemplo, tá? De uma das jazidas, tá? De extração, né? De minérios lá em Minas Gerais. E aí eu coloquei também essa fotografia aí só para a gente ver, né? Ter a ideia do que é uma hidrelétrica. Tá? Não sei se vocês já foram, se vocês já conhecem, né? Então, finais da década de 50, início da década de 60, estava tendo um movimento muito grande de interligar todas as regiões do país, né? E descentralizar essa industrialização. Ou seja, fazer com que o Sudeste estivesse ligado ao Norte, ao Nordeste, ao Sul, né? E para isso a gente teve aí o desenvolvimento das rodovias, tá? Esse desenvolvimento aí dos transportes, ele é muito interessante, certo? E necessário, né? Vejam aí esse mapa tá mostrando justamente isso, né? As linhas de rodovias. E veja que o país eles se interligam de um lado a outro. A região assim ainda um pouco mais solta é a região norte, mas esse é um mapa de 2006, né? Então a gente já tem coisas, rodovias por aí já integrando ainda mais, certo? Então aqui, pensando ainda em 2006, a gente tem a região sudeste concentrando 50% da industrialização do país. Isso é muita coisa, né?
Então é uma região que... Isso explica também o motivo deles serem bem urbanizados. Ou seja, mais de 90% da população mora na cidade, né? Então é um dado bem interessante. A região sul, e vai pegar aí Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Sempre interessante trazer esses mapas para vocês. E ela tem uma característica, né? A industrialização do sul teve inicialmente, né? A sua economia era agropecuária, tá? E essa agropecuária era mais para servir tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Depois, o que é que acontece? Com a industrialização de São Paulo, o sul, né, funcionou como uma fonte de matéria-prima. E aí, a partir daí, quando eles começaram a fazer exportações, parcerias e tudo mais, é uma região também muito próxima, não é? Então, logo na sequência, na década de 60, 70, o sul começa a se industrializar também. Principalmente aqui, ó, quando você observa essa indústria de sapato, né? Que é a indústria de base, que vai precisar de quê? De matéria-prima. E que matéria-prima foi essa? O couro, ok? Nós temos a região Nordeste, não é? A nossa região, que está aí em vermelho, ó. E essa foto é do semiárido, né? Do sertão. Quando a gente pensa na região mais seca, né? Então aqui a região Nordeste, a sua industrialização, na verdade, ela começa a chegar no início dos anos 2000, certo? E essa industrialização veio através de muitos incentivos, muitos investimentos, né? As indústrias querendo se instalar aqui porque tenha incentivos fiscais, né? Dos governos, etc. Mas... E um fator importante também da região Nordeste é que a gente tem bastante matéria-prima, não é? Matéria-prima é essencial para a produção industrial. Então você precisa ter um terreno fértil, certo? E, bom, aí a gente chega agora na região norte do país, né? A gente sabe que aí se localiza a Amazônia e tudo mais. E aqui, gente, ó, tem um esquema muito didático, muito simples para vocês entenderem. Então, o que é que basicamente a gente vai ter? A gente vai ter o agronegócio, certo? Na região norte, né? A gente vai ter aí extração de minérios também, certo? E mais recentemente, ó, Manaus ele está se tornando uma zona industrial. Então, a gente tem aí... indústrias de eletroeletrônicos, indústrias químicas, certo? De fabricação de carros e tudo mais, tá? Então é interessante também a gente, né, pensar na região norte, mas não só de extração de minério, não só mais de agricultura, mas ela também tem já está se industrializando, certo? Isso é importante pensar, tá? Então aqui, ó, tá de forma bem organizada e vocês só irem associando, né? Bom, pessoal, aqui, ó, tá? A gente chega agora na região centro-oeste, né? Na região centro-oeste do país, destacada aqui pelos estados do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, né? E essa foto aqui, ela já é proposital para vocês, porque vocês sabem que a região centro-oeste ela é muito produtora, né? Ela é muito produtora de serviços agropecuários, então a gente vai ter tanto o gado como a agricultura, certo? Então o agronegócio vai ser a principal atividade econômica, certo? E pensando no cenário nacional, é uma região que tem uma contribuição muito grande na economia do país, certo? Por conta desse agronegócio. E mais recentemente, né, eles têm investido bastante em tecnologia. E assim, vocês sabem que tecnologia permite com que a produção aumente, né? Deixando aí um pouco de lado a produção tradicional, certo? Então, gente, de uma forma geral é isso, tá?
para a gente poder aqui fechar esse capítulo, tá joia? E obrigado aí pela atenção e até a próxima.